Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com os amados irmãos, né? Que o Senhor seja louvado e engrandecido por mais uma oportunidade de falar do Evangelho, de falar da sua palavra, né? Através aqui desse vídeo. Espero que você esteja bem. Temos orado por todas as famílias, né, da nossa igreja, no IPSEP e nas nossas congregações, mas também a Igreja de Cristo na face da terra. São dias trabalhosos, são dias de grandes lutas. Sabemos que muitos têm perdido seus entes queridos, têm perdido seu emprego, têm perdido, não é, a sua paz, a sua alegria, né? Alguns estão entristecidos, solitários. São momentos de grande dificuldade, meus irmãos, e temos rogado a Deus que abrevie esses dias e que fortaleça a sua igreja e que tenha misericórdia, né, daqueles que não têm Cristo, que não têm o conforto que nós como cristãos temos no nosso Salvador Jesus Cristo. E é exatamente desse tema que eu quero falar, né? Vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 6 e vamos ler do verso 15 ao verso 21. João capítulo 6, do verso 15 ao 21. Deixe sua Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo 6, verso 15 a 21, que nos diz: Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar e, entrando num barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, ainda Jesus não tinha vindo a eles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Mas ele lhe disse: Sou eu, não temais. Então eles, de boa mente, o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde ia. Amém? Vamos orar, meus irmãos, ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai celestial, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de podermos abrir as Sagradas Escrituras e ler. Que Teu Espírito Santo nos faça entendê-la, Santíssimo Deus. Que Tu abençoe cada família, cada alma que está ouvindo esta palavra. Que Teu Espírito Santo aplique em suas mentes e corações, para que glorifique o Teu santo nome, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, nesse momento de tanta tristeza, de tanta tribulação, o qual nós e o mundo temos passado, Santíssimo Deus. Mas te louvamos porque te temos como Senhor e Salvador, e tu tens nos guardado e tu tens nos dado força para atravessar todas as situações, Senhor. Ó Pai eterno, sê com toda a tua igreja na face da terra. E que tu tenhas misericórdia do Brasil, Senhor. Ajuda-nos, tu sabes de todas as dificuldades que temos enfrentado. Em nome, por amor de Jesus Cristo, eu te peço. Amém. Meus irmãos, o texto que lemos aqui em João, capítulo 6, né, do verso 15 ao 21, narra um milagre do Senhor Jesus Cristo, Jesus andando sobre o mar, né? Jesus andando sobre as águas. Essa narrativa você encontra no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, né? No Evangelho de Mateus você encontra ela até um pouco mais estendida. Eu até já preguei em cima de Mateus 24, Mateus 14, né? Onde está narrado lá essa parte do Senhor Jesus andando sobre as águas. E o meu foco foi quando Pedro, né, olhando para Jesus, e Jesus dizia: Eu não sou um fantasma, né? Porque quando os seus discípulos viram, né, aquele homem andando sobre as águas, eles se assustaram, se apavoraram, ficaram com medo. Além da tempestade, né, ali, além do vento que estava mais agitado no barco, você via uma pessoa andando sobre as águas. Então, para a mente humana, isso seria impossível.
E logo a mente dos discípulos de Cristo é revelado ali, porque eles achavam que era um fantasma, estavam ali assustados. E o Senhor Jesus Cristo se identifica e diz, sou eu. E Pedro lá em Mateus, né, ele diz, se és tu, então deixa eu ir ao teu encontro. E Jesus diz, vem. E Pedro, ousadamente, começa a andar sobre as águas. E ao andar sobre as águas, ele viu que o mar estava agitado e ele começou a afundar. E logo o Senhor Jesus se aproxima dele e segura na sua mão e diz, homem de pouca fé, por que duvidaste? Né? Esse era o contexto que eu tinha pregado lá em Mateus. Hoje eu quero, meus irmãos, chamar a atenção novamente, por isso que eu escolhi João. Ele é menos detalhista nesse sentido. É narrado aqui que o Senhor estava andando sobre o mar, né? Vamos ler novamente. E entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum, né? O verso 17. E já era escuro e ainda Jesus não tinha vindo com eles. E o mar se levantou porque um grande vento soprava. E tendo navegado uns 25 a 30 estádios, né, quilômetros aqui, meus irmãos, muitos quilômetros, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco. E aqui em João, a palavra, né, que está lá registrada em Mateus e em Marcos, né, também, temeram, eles ficaram muito assustados, né? Eles ficaram apavorados. Aqui no verso 19 está dito aqui, e temeram por ver Jesus ali andando sobre as águas. É algo realmente, né, se você estivesse na situação, me põe na situação, à noite, o mar agitado, né, com grandes ondas, o vento forte, de repente eu vejo uma pessoa andando sobre as águas, né, algo impossível. Então eles se assustaram, eles temeram por ver ali aquela pessoa, qual eles não sabiam ainda quem eram. Então no verso 20, e é onde eu quero que você foque na mensagem de hoje, mas ele lhe disse, sou eu, não temas. Então Jesus disse para os seus discípulos, sou eu, não temas. Né? Então eles de boa mente o receberam no barco e logo o barco chegou à terra para onde ia. Então eu quero grifar aqui para os meus irmãos, sou eu, não temas. Né? Os discípulos tinham razão para sentir medo. Né? Os discípulos tinham naturalmente razão para achar aquilo tudo muito estranho, né? E apavorante. Além deles estarem no meio do mar, o barco estava ali sendo agitado, porque o mar não estava calmo, mas estava agitado. Havia já naturalmente quem navegava por aqueles, quem já navegou algum dia, quem já esteve num pequeno barco, né? Quanto menor o barco, mais o efeito de uma tempestade, de uma agitação do mar é sentida. Então, os discípulos já sabiam do perigo que estavam passando, né, na noite escura, no meio do mar, ali, e o vento ao balançar, né, o barco, ali era um momento de risco, era um momento que ameaçava a vida deles. Mas, né, extra essa ameaça natural, algo acontece de forma sobrenatural. Eles começam a ver, né, um vulto, se usarmos a nossa linguagem nordestina, né, e que não tinha uma explicação. Como o homem poderia estar naquele momento, né, andando? Jesus não veio de barco, né? Diz que Jesus andava sobre as ondas, Jesus andava sobre o mar agitado. Então a gente tem que imaginar isso. E isso gerou no coração dos discípulos essa visão de Jesus andando sobre as águas, né, no escuro. Essa visão gerou nos seus discípulos um pavor, um temor, né? O medo mesmo de não saber o que estava acontecendo e do que era aquilo que estava se aproximando deles. Né? Até eles ouvirem o Senhor falar, dizer, sou eu, né? Sou eu, não temas. Né? Sou eu, não temas. Todos nós, meus irmãos, se estivéssemos no local
na posição dos discípulos, sentiríamos medo. Naturalmente, sentiríamos medo. Mas eu quero usar esta palavra aqui para falar do nosso tempo, né? Jesus, ele é a nossa segurança. Jesus, ele é o nosso Salvador. Diz que Cristo é a rocha, não é? É a rocha, é o fundamento de toda a igreja, não é? O Senhor é aquele que sustenta todos nós. A nossa salvação, né, foi conquistada pelo Senhor Jesus Cristo. Nós fomos retirados da mão do maligno pelo Senhor Jesus Cristo. Nossa vida, né, ela é protegida, ela é guardada pelo Senhor. Nós temos confiança quando acabamos de orar, que as nossas orações chegam aos céus através do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso único Salvador, a nossa única esperança, né? Não há esperança fora dele. Mesmo nesse mundo, é Ele que nos protege, que nos guarda, é Ele que nos dá força interior para enfrentarmos todas as dificuldades que esse mundo oferece. Então, ouvir da parte do Senhor, como está aqui no verso 20, sou eu, não temas, é muito importante, meus irmãos, nesse momento. Eu quero trazer aqui alguns textos. Se você está com sua Bíblia aberta em João, vamos lá, eu vou pegar alguns textos do Evangelho de João e eu quero mostrar para você como é bom ter Jesus, né, na nossa vida. Como é bom confiar no Senhor, né? Como é bom poder ouvir da parte do Senhor dizendo, sou eu, não temas, né? Lá em João 3,16, eu sei que você tem já na sua mente memorizado, mas eu quero ler. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus Pai enviou Jesus Cristo ao mundo para que nós tivéssemos vida eterna, não é? Jesus veio a este mundo para que nós tivéssemos vida em abundância, vida eterna. Ele veio para nos salvar. Então os meus olhos devem estar no Senhor. Os meus olhos devem estar fixos no meu Salvador em todo o tempo, né? Ainda em João, vamos lá para o capítulo 6. João capítulo 6, vamos ler o verso 35. Vamos lá, João capítulo 6, verso 35. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus está dizendo aqui, eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim não terá fome, não terá sede. Ou seja, terá todas as suas necessidades supridas. E Jesus está falando aqui, nesse contexto, irmãos, não é do pão material, não. Quando ele diz que é o pão da vida, ele nos sustentará por toda a eternidade. Ele sustentará a nossa vida, ele nos manterá vivos, ele suprirá nossa fome e nossa sede. Tudo que necessitamos para existir, Jesus supre, né? Então, olha, se lá em João 3,16 ele veio para nos salvar, aqui no verso 6 ele diz, eu te sustento, eu te guardo, eu te protejo, eu te mantenho vivo, eu sou a fonte, né, da vida. Vamos lá para o verso 44, ainda de João 6, verso 44 diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha aí, verso 44, tá certo? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia.
Jesus está dizendo aqui, olha, o Pai vai enviar vocês a mim e eu vou ressuscitar vocês no último dia. Jesus dá garantia aqui que mesmo que venhamos ser afetados pela morte física, ela não é final. Ele nos ressuscitará, né? Ele nos dará um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo que não estará mais sujeito ao pecado, nem às fraquezas que esse mundo que nós vivemos está depois do pecado, esse mundo que está corrompido pelo pecado. Jesus diz aqui, ninguém, né, irá a ele, né, se o Pai não mandar. E o Pai mandando e crendo nele, ele ressuscitará, né, aquele que crê. É segurança que o Senhor nos dá aqui, meus irmãos. Jesus nunca falha, né? Jesus nunca deixa de cumprir nenhuma das suas promessas, tá certo? Vamos ver outro aqui. Vamos para o capítulo 7 de João. Eu deixei aqui a maioria, né? Capítulo 7 de João, verso 38. Vamos dar uma olhadinha. O que é que diz aqui? João 7,38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Quem crê em mim, né? Como diz as Escrituras, rio de água viva correrão do seu ventre. Nós, quando cremos em Jesus Cristo, do nosso coração, do nosso interior, flui vida, né? Jesus habita no nosso coração e ele se torna uma fonte, né, de vida, né, eterna, que não para de jorrar. Então, João 7,38 nos diz isso. Vamos para agora João 8. João capítulo 8, verso 12. E falou-lhes depois Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a vida eterna. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Novamente, Jesus dizendo aqui, aqueles que estão comigo não estão em trevas, não estão perdidos, mas eles andam na luz da vida. Vida que vem do Senhor, luz que vem do Senhor. Toda a nossa segurança, toda a nossa salvação vem do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu estou fazendo questão de ler vários textos. Quem me conhece sabe que geralmente eu fico fixo naquele texto, que daqui a pouco nós vamos voltar para João 6, né? E vamos ver aqui essa aplicação. Mas eu queria dizer para vocês quantas palavras o Senhor Jesus Cristo deixou para aqueles que são seus, para que nós tivéssemos segurança. Aqui ele diz que ele é a luz do mundo, que nós não andamos mais em trevas, porque nós estamos nele, e ele ilumina nosso coração, ele nos faz compreender. Luz do mundo aqui, meus irmãos, é a gente entender o que está ocorrendo ao nosso redor. Nós não estamos mais na ignorância, sabemos de onde viemos e sabemos para onde estamos indo, sabemos o que vai acontecer, não é? Com este mundo, tá certo? Então Jesus nos dá essa segurança. Nós devemos guardar essas promessas no coração, porque quando estivermos enfrentando a tempestade nesse mundo, vamos precisar ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo na nossa mente e no nosso coração e dizer, Senhor, eu creio em Ti, eu esperarei em Ti, Tu és a minha única esperança nesse momento. Amém? Irmãos, eu também queria ver lá, verso 10. Vamos lá? Ainda em João, capítulo 10, do verso 9 ao verso 11. Jesus diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem, senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Até o verso 11.
Novamente aqui Jesus nos dando segurança, né? Quem entra para mim, quem vem a mim, né? Vai entrar, vai achar pastagem, vai achar segurança, vai achar o sustento, vai achar a proteção. E aí no verso 10 ele diz, o ladrão, né, não vem senão para quê? Roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Jesus novamente afirma aqui, quem está comigo, quem está debaixo da minha proteção tem vida, não é? O ladrão vem matar, roubar e destruir, mas Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ainda no verso 10, meus irmãos, vamos lá para o versículo 27. João 10, verso 27. Olha o que é que diz aqui a palavra do Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém arrebatará da minha mão. Meu Pai, que as deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la da minha mão, da mão do meu Pai. Aqui eu vou repetir, meus irmãos, novamente. E dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer. Ninguém arrebatará da minha mão. Meu Pai, que as deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Aqui Jesus fala, meus irmãos, acerca da segurança da salvação, né? Uma das nossas irmãs perguntou, pastor, por que o senhor falou uma vez salvo, salvo para sempre? Olha, uma das razões, minha irmã, está aqui em João capítulo 10, né, verso 27 em diante. Quando Jesus, preste atenção ao que Jesus diz, Jesus sempre nos dá segurança, meus irmãos. Jesus não deixa em dúvida a nossa salvação. Isso porque a nossa salvação depende dele. É ele quem nos salva, é ele quem nos sustenta. Nós estamos na mão do Senhor, né, colocados ali pelo Pai. E aí Jesus explica aqui, essa é uma das razões porque eu creio que uma vez salvo, salvo para sempre. Jesus disse, eu dou-lhe a vida eterna e nunca hão de perecer. Verso 28. Ó, João 10, verso 28, Jesus disse, eu dou-lhe a vida eterna e nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém pode tirar eu e você da mão do Senhor Jesus. Ninguém pode interromper o plano de Cristo quando ele se determinou a nos salvar, meus irmãos. Verso 29. Meu Pai, que as deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Jesus está dizendo aqui agora o Pai Celestial é maior do que todos. Quando pensamos em Deus, se você está acompanhando a escola bíblica, estamos falando acerca do ser de Deus, de quem é Deus, e vimos lá que Deus ele é todo poderoso, não há ninguém acima dele. Então Jesus está dizendo aqui que nós estamos na mão do Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Ninguém pode retirar, né? Ninguém pode tirar da mão de Cristo as ovelhas que ele salvou. E nós estamos na mão do Pai Celestial também. Quem é maior do que Deus, né? Para tirar da mão de Deus, para forçar Deus, né? Para que a gente perca a salvação que Deus nos deu. Então, aqui em João 10, Jesus nos dá plena segurança, irmãos, da nossa salvação. Então, mas vamos voltar para João, capítulo 6. Digo novamente, você tem, né? Se você, pastor, falou muito texto, eu não estou entendendo. Todos os textos que eu li aqui mostram Jesus dizendo que ele é a vida eterna, que ele veio nos salvar, que ele é a nossa segurança, nossa proteção, que ninguém pode nos tirar da mão dele, ninguém pode nos separar de Cristo mais. Estamos unidos a Cristo por toda a eternidade, meus irmãos. E agora eu vou voltar para João capítulo 6, e aí vocês lembram, João capítulo 6, do verso 15 a 21, é a narrativa de quê?
né? Jesus havia multiplicado os pães, né, feito um grande milagre, e o povo olhou para Jesus: vamos tomar Jesus como rei, né? Aquele rei político, aquele que iria resolver as questões sociais que o povo judeu estava enfrentando na época do ministério terrestre. E Jesus não aceitou isso. Jesus saiu, foi para longe da multidão, foi para longe dos seus discípulos, né, a orar. E os seus discípulos, ao entardecer, tomou o barco e atravessaram ali o mar. Chegando ali à noite, o mar se agitou, começou a soprar, né, um vento forte, e eles viram alguém andando sobre as águas. Além da ameaça, né, da ventania, da agitação do mar que agitava o barco, agora eles estavam vendo uma aparição, algo extraordinário, algo estranho, né, um formato, né, um vulto na noite, né, andando sobre as águas. E aí diz, Mateus lá diz que eles pensavam que era um fantasma, eles se apavoraram e temeram, né, como diz aqui em João, verso 19, diz, e temeram. Mas no verso 20, Jesus diz algo importante que eu quero que você guarde. Jesus disse: sou eu, não temas. E isso foi suficiente, porque no verso 21 diz: então eles, de boa mente, o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra onde ia. Meus irmãos, Jesus disse: sou eu, não temas. Todo o vento, toda a agitação do mar, toda aquela visão pavorosa de ver alguém andando, né, sobre águas agitadas, né? O Senhor, quando disse: sou eu, não temas, Ele trouxe paz ao coração dos seus discípulos. E eu queria dizer a você, tudo o que está ocorrendo no nosso tempo, tudo que está ocorrendo no mundo inteiro, não está fora do domínio do Senhor. E aí eu vou mostrar a vocês que o Senhor já havia predito que essas coisas aconteceriam. O Senhor havia preparado, né, a sua igreja. A sua igreja não anda em trevas, a sua igreja anda em luz. Mas nós nos esquecemos, né, disso. O Senhor havia dito que antes de Ele retornar, antes de novos céus, nova terra, da restauração, da, né, evidência, da, né, revelação da glória dos filhos de Deus, haveria de acontecer muitas coisas terríveis e que nós seríamos testemunhas disso. Lá em Mateus 24, podíamos ir lá para Apocalipse, mas eu vou lá em Mateus capítulo 24, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, a partir do verso 4, Mateus 24, a partir do verso 4, Jesus disse: e Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim.
Meus irmãos, porque eu estou lendo Mateus 24? E o que é que ele tem de ligação com João 6? Não é? Presta atenção que Jesus estava dizendo que depois da partida dele, depois da sua ressurreição, muitos viriam dizendo que era ele. E ele diz, olha, não vão atrás desse, porque quando eu vier, todo olho verá. Ninguém terá dúvida que Jesus está voltando. Todos reconhecerão a glória do Senhor. Será um momento que não vamos estar, será que é Jesus ou não? Ele vai aparecer e todos os olhos verão. Mas o Senhor disse que antes desse retorno aconteceria algumas coisas. Primeiro, a vinda de falsos cristos, de pessoas dizendo que era Jesus Cristo para enganar, e enganaria a muitos. Né? No verso 6 diz que haveria guerras e rumores de guerras. Né? E aí o Senhor diz, olhai e não vos assusteis. Estão entendendo? Olhai e não vos assusteis, porque é mistério, é necessário que isso aconteça, ainda não é o fim. O Senhor está dizendo que todas as guerras, né, rumores de guerras que nós temos visto no decorrer da história, né, era necessário, faz parte do plano do Senhor, mas isso ainda não é o fim, ainda não é chegada a hora do Senhor raiar nos céus. E ele diz no verso 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e aí eu vou dar uma lista, né? Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. E aqui eu vou dar ênfase, meus irmãos, à peste. Por que eu estou dando ênfase à peste? Nós estamos vivendo uma pandemia. Um vírus se alastrou rapidamente no mundo inteiro. Os médicos, os cientistas dizem não temos tratamento, não temos remédio, não temos vacina. Né? O comércio foi fechado no mundo inteiro, os governantes estão atordoados e infelizmente no nosso Brasil a coisa é bem pior, porque além da peste que se espalha, nós temos também uma peste que tem se espalhado no coração da impiedade dos nossos governantes, dos nossos políticos, não é? Que é a desavença, o egoísmo, a falta de responsabilidade, de respeito. Mais de 1000 mortos por dia temos visto aí no noticiário, né? Cada dia que se passa, mais pessoas são infectadas. Você provavelmente já, né, se não foi vítima, né, na sua casa, mas você conhece o seu vizinho, um familiar, né, ou algum amigo seu, já teve até alguns entes que faleceram, que morreram devido a essa praga. E aí nós começamos a ver aqueles que deveriam ser responsáveis, né, o governo nesse mundo, para amenizar as dores e socorrer as pessoas, né, porque nós pagamos impostos, nós que somos honestos, que somos ordeiros, né, que votamos para que esses governantes estiverem aí, eles nos decepcionam nesse momento. Só que o meu olhar, meus irmãos, não está no governo desse mundo, mas meu olhar está no Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. E eu sei que cada homem, eu, você e os nossos governantes darão conta de si. O Senhor disse que haveria pestes, que se alastraria pelo mundo inteiro. Mas isso ainda não seria o fim. Não é? Ele disse que haveria fome, ele haveria crise econômica, desemprego. Não é? Aqui podemos traduzir para uma linguagem moderna. Quando há fome, há crise econômica, né? Há desemprego, nós perdemos a capacidade de comprar o alimento, de ter o alimento. Não é? No nosso tempo pode haver uma praga e destrua as nossas lavouras, destrua nossa produção de alimento, mas a praga que existe no nosso tempo não é esse. Nós temos alimento para alimentar o mundo. Brasil, riquíssimo. Nós somos produtores, exportamos para fora. Né? A China, é o país mais populoso do mundo, compra da nossa produção agrícola. Eles compram para alimentar a sua grande população.
Mas nós estamos sofrendo, né, a fome pelo pecado do homem. Deus é fiel. Mas eu quero que você preste atenção aqui, porque em Mateus 24, Jesus disse que isso iria acontecer. Jesus disse que pestes, terremotos iriam acontecer em vários lugares, mas que nós não deveríamos nos assustar. Angústia, tristeza, é natural que a gente sinta, meus irmãos. Aí eu volto lá, os discípulos no barquinho. Era natural eles se assustarem, se amedrontarem com o que estava acontecendo, até o momento que o Senhor disse, sou eu. Então, eu quero te dizer aqui, aí vamos voltar para para João, capítulo 6, verso 20. Porque eu li Mateus 24, onde se fala falsos profetas, fala de falsos cristos, fala de engano, fala de peste, guerra, terremoto, que até o céu escureceria, muitas coisas terríveis iriam acontecer, os homens do mundo iriam sentir muito medo, mas o Senhor diz ali, em Mateus 24, não vos assusteis. Do mesmo jeito que ele diz aqui no verso 20 do capítulo 6, quando os discípulos estavam vendo Jesus andar sobre as águas, né? Aquela visão é assustadora, até o momento que nós escutamos, sou eu, não temais, Jesus falando. Meus irmãos, antes de Jesus voltar, está dentro do seu decreto, do seu plano. Ele permitirá que muitas coisas assustadoras, terríveis, aconteçam no mundo inteiro. Essa pandemia não está fora do controle de Deus, não. Está fora do controle dos nossos governantes, mas não do controle de Deus. Ela irá até onde Deus permitir. E a paz que deve existir no nosso coração, que eu digo hoje, lá em Mateus 24, Jesus está dizendo, sou eu que estou voltando. Jesus está caminhando, se aproximando para este mundo. Jesus está trazendo o juízo para este mundo. Jesus está próximo de concretizar, né, o seu plano de restauração da criação, que não é minha nem sua, mas do Senhor Deus. Jesus está prestes a trazer justiça sobre todos os homens ímpios. Jesus está prestes a lançar no lago de fogo Satanás e todos os seus seguidores, e a partir daí nunca mais a criação experimentará tamanha tribulação. Preste atenção, meu irmão. Não é o momento de você estar com ódio. Eu estou muito entristecido porque muitos irmãos em Cristo estão brigando por questões políticas feitas por homens que não são crentes, que não são cristãos, porque se fossem cristãos teriam o mínimo de temor e de decência no seu falar, no seu agir. Preste atenção. Tudo que falamos, tudo que fazemos aqui, vamos prestar contas ao Senhor. E assim como o Senhor, no meio da escuridão, ali no barco, né? Os discípulos estavam no barco, no meio da tempestade, agitado, e eles começaram a ver uma sombra se aproximando, andando sobre as águas. Eu digo, Jesus Cristo está voltando, se aproximando. Lá em Mateus 24 diz, guerras, rumores de guerras, nações contra nações, fome, peste, terremotos em muitos lugares. E o Evangelho seria anunciado a todas as nações e assim virá o fim. Tudo isso é o retorno de Cristo. É o sinal de que Cristo está voltando. E nós deveríamos lembrar disso. Não está na hora da igreja brigar um com o outro. Não importa, né, a que ideologia política você acredita. O que importa é se você crê no Senhor Jesus. E eu vou dizer, você é meu irmão em Cristo. Nada está acima disso. O Senhor Jesus disse que nem o laço de um pai com o filho, laço sanguíneo, né,
estaria acima da nossa comunhão com o Pai Celestial. Meu pai e a minha mãe têm responsabilidade sobre mim aqui na terra, mas eu tenho um Pai acima de mim, o Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Pai Celestial. O presidente, ele é o governante do meu país. O governador, ele governa aqui Pernambuco. O prefeito governa Recife. Mas quem governa todos é Deus Todo-Poderoso. E eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso. A única coisa que eu posso fazer é orar pelos meus governadores e cobrar dele decência, responsabilidade. Não devo me apavorar, não devo entrar em desespero, não devo tomar essas ideologias que estão se espalhando por aí e colocá-las no lugar do Evangelho. Você, meu irmão, que tem brigado com outro irmão por conta de política, nenhum político, nenhum homem, merece a ruptura. Pecamos contra Deus. A palavra de Deus diz, se possível for, tem paz com todos. A palavra de Deus diz que devemos pagar o mal com o bem. A palavra de Deus diz que nós devemos amar até os nossos inimigos. A palavra de Deus diz que os nossos lábios devem ser abertos e deles saírem palavras boas, benignas, temperadas. O ódio não deve sair da nossa boca. Mesmo com aqueles que não entendem o Evangelho, nunca devemos desejar o mal. A gente deve orar para que Deus ilumine, para que ele seja salvo. Pregar o Evangelho no mundo é pedir para que o nome de Deus seja glorificado e aqueles que estão à nossa volta sejam abençoados. Então, no momento de crise, de pandemia, onde falsos profetas, falsos pastores estão nas rádios, nas TVs, na internet, no YouTube, no Face, as redes sociais têm sido utilizadas por Satanás para dividir a igreja, em vez de estarmos ajudando uns aos outros, em vez de estarmos socorrendo aqueles que não entendem Cristo e estão perecendo aí nos hospitais, em vez de estarmos dedicando o tempo à oração, estamos dedicando o tempo a divulgar xingamento e a odiar um ao outro. Isso não vem do Senhor. Esse não é o Espírito de Cristo. Igreja de Cristo no Brasil, preste atenção, esse Espírito não é de Cristo. O Espírito de Cristo traz paz, união. E nós sempre vencemos na força do Espírito Santo do Senhor. O maior poder que o crente tem é dobrar os seus joelhos e orar ao Pai Celestial, que em secreto escuta a tua petição e responde. Jesus disse, ai daqueles que tocam em um dos meus pequeninos. Todas as vezes que deixaste de dar um copo d'água a um desses pequeninos, deixaste de fazer a Cristo. Todas as vezes que ofendeste a um dos pequeninos de Cristo, atacas o próprio Cristo. Então, devemos orar pelos nossos inimigos, eles não sabem o que fazem. E, infelizmente, eu tenho visto muitos irmãos se esquecendo. Alguns estão apavorados, confusos, outros estão entristecidos e lutados. Irmãos, podemos chorar. Esse é o momento de chorar. Muitas das minhas ovelhas perderam seus irmãos de sangue, seu pai, sua mãe. Muitos estão aflitos porque estão nos hospitais internados e essa peste isola. Seu ente querido fica no hospital, você não tem acesso. A crise política gera desconfiança, não confiamos nos nossos governantes, se eles estão fazendo o que dizem que estão fazendo. Roguemos ao Senhor nesse momento de crise. Mas lembre-se do que o Senhor Jesus Cristo disse aqui no verso 20 de João 6. Sou eu, não temas. Tudo está acontecendo debaixo do plano de Deus, porque Jesus Cristo está voltando. O Senhor está na direção desse mundo. Eu não quero dizer aqui, meus irmãos,
que você não deva sentir medo. A gente sente medo, a gente chora, mas nunca esqueça do que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Sou eu que estou na tua vida, não temas. Nenhum fio do teu cabelo cai sem a minha permissão. Haverias rumores de guerra, haverão guerras, haverão pestes, terremotos, calamidades, antes que Jesus volte e restaure toda a criação. Igreja de Cristo, você sabe disso. Então, não se assuste, mas escute a palavra dizer, sou eu, Jesus Cristo, que estou no controle. Oremos pelos que estão enfermos. Oremos pelos que estão revestidos de autoridade, porque Deus cobrará muito caro para todos os nossos governantes. E aí eu deixo essa mensagem não só para as minhas ovelhas em Cristo Jesus, não só para você que é meu irmão em Cristo Jesus, mas para você que está revestido de poder, que é político, que é empresário, que é banqueiro, que tem poder nesse mundo, no nosso país, de resolver as situações que estão surgindo, amenizar o sofrimento e tem se omitido ou até mesmo levado vantagem no momento dessa crise, tirando vantagem material. Que o Senhor, seja com o nosso país. Entrego na mão do Senhor, nosso presidente, nossos deputados, senadores, prefeitos, governadores, vereadores, nossos empresários, os banqueiros, todos os homens que estão revestidos de poder. Porque existe um poder maior do que vocês, que é o nosso Deus, o Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso. Ele sim está no controle, A pandemia não foge do controle de Deus. Irá até onde Deus permitir. Então, Igreja de Cristo, não se assusteis, suportai, lembrando que isso é um sinal de que nosso Senhor está voltando. Que Deus nos abençoe. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que o Espírito Santo te ilumine. Igreja de Cristo, ore ao Senhor. E se você estava ressentido com algum irmão, por qualquer coisa, esse é o momento de pedir perdão pelas palavras que foram ditas, pela celeuma que foi surgida, pela discordância. Nós somos de Cristo, servimos a Cristo e ninguém mais. Que Deus nos abençoe. Igreja, estamos morrendo de saudade. Estamos sofrendo por estarmos separados fisicamente. Estamos sofrendo porque muitos de vocês estão chorando. E como pastor, isso nos dói também. Mas estamos firmes que o nosso Senhor está à frente de todas as coisas e que jamais Ele nos abandonará. Que Deus nos abençoe, irmãos. Oremos. Santo, santo Deus que estás no céu, bendito seja, exaltado seja teu santo nome. Ó Pai amado, rogo nesse momento, Senhor, que no meio de tanta confusão, de tanta discórdia, de tantas coisas, tantas injustiças que revoltam o coração do justo, Senhor. Tantas vezes o justo está sofrendo dano causado pelos ímpios, Senhor. Rogo, Pai amado, que Tu sejas com o nosso país. Coloco na Tua presença, rogando que Tu intervenha, Senhor amado. Que a Tua mão toda poderosa mostre a todos os nossos governantes que Tu és o Senhor do Brasil. Que Tu és o Senhor de toda a criação. Eu sei, Senhor Deus, que tudo está debaixo do Teu domínio e do Teu controle. E que pela Tua palavra isto haveria de acontecer por um tempo, antes do Teu retorno. Maranata, vem, Senhor Jesus. Abençoa todas as famílias, Senhor, que estão feridas, estão em luto, que estão em angústia, em desespero. Fala aos seus corações, não temas, sou eu que te guardo,
que te protejam. Fala aos nossos corações, ó Senhor, porque estamos precisando nesse momento. Pacifica o teu povo, Santíssimo Deus. Abre os olhos do teu povo para que não caiam nas palavras dos falsos profetas, dos falsos pastores que têm enganado a tantos e feito negócio do teu povo. Que caiam, Senhor, todos eles, que sejam desmascarados, Santíssimo Deus, e que tu levante homens justos, homens que estejam e que tu dê condições para que governem bem. Socorre a tua igreja, Senhor. Dá força para suportarmos todas essas circunstâncias e coloca amor no nosso coração. Porque a palavra diz que por se multiplicar a maldade, o amor de muitos iria esfriar. Que esse não seja o nosso caso, Senhor. Tem misericórdia de nós. Enche o nosso coração de amor e que os nossos olhos estejam fixos em Ti, Senhor. Eu te rogo, em nome de Jesus Cristo, Pai Celestial, abençoa cada alma que está ouvindo esta palavra. Sara, supre, consola, dá paz, tira o medo, protege, sustenta, mantém firme, Senhor, a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, meus irmãos, e continua em oração. Escuta bem a palavra do Senhor. Continue intercedendo. Tudo isso vai passar. E para nós cristãos, não deveríamos ser novidade. O Senhor disse que iria acontecer. Que venhamos louvar e engrandecer o Senhor. Um abração para os meus irmãos em Cristo da Igreja do IPSEP, aqueles que eu não estou conseguindo falar pelas redes sociais, pelo telefone, manda notícias se você está bem, tá certo? Eu e o pastor Vasconcelos temos orado por todas as famílias. Você que faz parte das nossas congregações em João Pessoa, Camaragibe, Aldeia, todas as nossas congregações em Vitória, Senhor Arnaldo, um abração com a nossa irmã Natécia, um abração para vocês, estamos morrendo de saudade da comunhão que tínhamos, presencial e agora virtual. Também rogamos pelas nossas igrejas, lá em Rondônia, lá no Sertão, no Agreste, no Sudeste também, Limeira, meus irmãos, e estamos gratos ao Senhor por poder ouvir as mensagens de vocês, meus irmãos em Cristo. Continue firme, e que Deus continue abençoando a nossa igreja. Eu não falo só da minha denominação, meus irmãos. Eu estou falando da Igreja de Cristo. Então, você que não faz parte da nossa denominação, nossas orações são também por você, que é fiel ao Senhor. Se mantenha firme, e não se deixe enganar. Fique alerta para não ser enganado, pelos falsos profetas enviados aí pelo inimigo de Cristo. Então, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau.